Mais uma vez, boa tarde a todos. Como sempre fazemos no início dos nossos trabalhos, vamos fechar os nossos olhos. Já estamos aqui com nosso pensamento elevado e amparados por essa equipe espiritual de amor. Obrigada, Jesus, por estar entre nós, por nos amparar e por permitir que juntos na tarde de hoje nós possamos, Senhor, aprender um pouco mais dos teus ensinamentos de amor. Então, Mestre, nós te agradecemos e pedimos que tu possas ser o condutor das palavras da nossa oradora da tarde de hoje, que ela possa, Jesus, falar de coração para coração, para que possamos entender tudo aquilo de amor e bondade que tu nos deixaste. Muito obrigada, que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Então, para começar, nosso assunto de hoje é suicídio e loucura dos bem-aventurados aflitos, no capítulo 5. Mas antes de começar a falar sobre esse capítulo, vamos dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos, capítulo 2, da encarnação dos espíritos. O objetivo da encarnação, Kardec pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhe impõe a encarnação como o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que concorre para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, aqui nessa questão 132, nos diz que a encarnação é para que nós venhamos progredir, né? É uma oportunidade que nós temos como espírito. Muitas vezes nós nos equivocamos achando que morremos, terminou tudo, né? E a gente sabe, nós espíritas sabemos que não é bem assim. Nós viemos do pretérito, nós viemos de outros momentos onde nós experienciamos e aonde nós passamos o nosso cadinho, as nossas experiências para nos fortalecer, para crescer e para aprender. Tudo é educativo na lei de Deus, né? São oportunidades que esse Pai nos dá. Ele é tão misericordioso que nos dá essa oportunidade de ir e vir, né? No momento nós estamos aqui, aprendendo, estamos com aqueles que precisamos estar para crescer, um servir de exemplo do outro, né? Tem um momento, a hora certa, o momento certo, que voltamos para o plano espiritual, né? Para lá nós nos reforçar, para que no momento certo, no momento adequado, nós retornamos novamente. E esse retorno é com aqueles que precisamos estar. Temos a dificuldade, temos as experiências, é preciso. Para crescer, para evoluir, precisamos das experiências, né? As nossas dores, aflições. Quem já não sofreu? Quem já não passou por aflições? Quem não passou por dificuldade, né? Então, tudo é educativo, tudo é crescimento, tudo é aprendizado. Quando nós temos essas informações, é mais fácil nós entender as leis de Deus. E quando não temos nenhum conhecimento, se torna difícil. Se não tem nenhuma religião, que nunca ouviu falar de Jesus, né, as leis de Deus, então passa para esses irmãos nossos como a vida fosse o mais as coisas materiais. Então tudo dá à mente, o seu processo
todo vai de encontro com as coisas materiais, sem procurar investigar se existe algo além do aqui ou agora, né? Então, no Livro dos Espíritos, nos dá maiores explicações essa questão 132. E aí, indo lá para a nossa questão 943, né? 944, desculpe, desgosto da vida, suicídio. Tem o homem direito de dispor da sua vida? É uma pergunta que Kardec fez. Tem o homem o direito de dispor com a sua vida? Né? Que fazer o bem entender, tomar, né? E os Espíritos respondem, não, só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. Então, aquele que está demente, aquele que está doente, perdeu a sanidade mental, esse não sabe o que faz. Claro que vai ter um prejuízo, vai ter um comprometimento dentro do seu grau de evolução, do seu alcance. Mas aquele que que é são, que sabe as leis de Deus, que busca esse processo do fugir do corpo, né, que tudo termina, que é melhor terminar com tudo, esquecer, né, e ir buscar esse meio, esse se compromete com a lei de Deus. Deus nos dá a oportunidade de aprendizado, não quer que nós viemos transgredir essa lei. As leis de Deus é tão conectadas, tão equilibradas, tão harmoniosas, porque nós, quando estamos passando dificuldade, nós não achamos que essas leis estão dentro do equilíbrio, dentro de uma harmonia. Mas dentro do nosso processo evolutivo, se nós tivéssemos, né, entendimento, nós ia ver que está tudo dentro de um processo de crescimento. Nada está ao acaso, nada estar ali por qualquer coisa que venha nos prejudicar. Tudo é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para nos educar. Porque é importante nós ter esse conhecimento, que nós precisamos, é uma reeducação. E no nosso livro do Evangelho, que é o nosso assunto da tarde de hoje, que nos vai falar diretamente o assunto, a calma e a resignação, unidas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura, contra o suicídio. Temos a resignação, a calma, a confiança em Deus. É um preservativo, é como se diz aqui, é um preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Quando nós nos revoltamos contra as situações que estamos vivendo, sob situações que estamos passando, e não buscamos ter a resignação dentro dessa situação, nós, sem pensar muito, sem um conhecimento espiritual, se deixa conduzir, né, intempestivamente, e busca, às vezes, esse meio, o suicídio. Hoje de manhã, quem assistiu Fátima Bernardi viu que ela falou sobre isso. 800 mil pessoas se suicidam por ano. E dentro desse quadro de suicídio, adolescente e jovem. Né? Então, como é importante nós falar um pouquinho, dar umas pinceladas dentro desse assunto que é vasto, que é profundo, para que nós possamos olhar os nossos irmãos e humanidade que estão ao nosso lado. Porque sempre tem uma pista, tem alguma coisa que nos mostra que o outro, existe a intenção do suicídio. Tu viu como saiu na mídia sobre esse caso da adolescente que se matou, né? Como a psicóloga falou, já tinha um gatilho,
já havia uma situação que já vinha há muito tempo. Ela tinha depressão, ela tinha 22 anos, estava na mídia, ajudava todos que estavam na mesma situação, mas chegou no momento, dentro da fragilidade dela, dentro daquele momento dela, ela se permitiu e buscou esse meio de escapar da dor, do desgosto, da situação que ela viveu, que estava vivendo. Então, nós sabemos, meus queridos irmãos, que o suicídio não nos entra de prejuízo. Nós nos enganamos muitas vezes que nós, saindo do corpo, vai terminar o sofrimento. Mas o sofrimento, pelo contrário, e fica pior. E se torna mais forte, a situação mais degradante, mais sofrida. Emmanuel nos diz que quando a criatura busca esse meio, ele pensa, André Luiz, quando ele pensa que vai sair daquela situação, que vai apagar, vai terminar, vai aliviar aquela vivência, aquela situação que aquela criatura está passando, principalmente que está com dor, está com problema psicológico, espiritual junto, às vezes, geralmente está ligado, porque a sintonia de o pensamento voltado para uma situação, criando, planejando, alimentando, mesmo que diga não quero, mas alimenta, vira e volta, pensa no suicídio, se alimenta, cria afins que se ligam àquele irmão que está com o pensamento voltado, porque é um pensamento negativo, Então, quando nós precisamos ter esse olhar dentro do nosso lar, ver aquele que está dando sinais nos gestos, nas palavras, nas atitudes, para ver, e chamou a atenção e ficar atento, porque o que nós pudermos fazer, vamos fazer, vamos buscar ajuda, vamos levar esse irmão ou essa irmã para um profissional da área. Não é um acaso que nesse século tem muito psicólogo, muito psiquiatra nessa área das emoções, de ajudar, de amparar aqueles que estão dodói emocionalmente, das suas emoções, E como é importante nós temos também o conhecimento que é necessário nós orarmos. Como é necessário nós orar uns pelos outros. Nós criamos como se fossem fios magnéticos em direção à espiritualidade. E os espíritos de amor nos socorrem. Independente se a nossa prece, que às vezes nós não estamos em condições de orar pela fragilidade, pela situação que nós estamos passando, mas esses fios pode ser tênue, não pode ter aquela força, porque naquele momento a gente está fragilizado, mas o plano espiritual se utiliza daquela vontade, daquele momento da prece, de socorrer, de amparar. E no livro do nosso pensamento de Emmanuel deixa claro, é falta de fé. Nós temos falta de fé, por isso que às vezes tomamos atitudes se violentando. Esse se violentar para nós nos prejudica, porque nós nos comprometemos com essa lei de amor. Porque aquilo que deveria ia passar logo adiante, se torna uma complicação, algo mais complicado do que deveria ser. Emmanuel nos fala aqui nesse livro, Pensamento de Emmanuel, que eu sempre digo assim, o Emmanuel é sábio, Ele fala assim, suicídio, uma das mais terríveis palavras nos dicionários humanos. Pronunciada funda um chão 7 palmos, como diziam os mais antigos, ao se referirem às coisas mais sinistras da vida.
Só Deus dispõe do direito à vida. Por intermédio de suas leis, lembra os instrutores espirituais, ao ser ventilado na codificação o assunto. De codificação, tá, ali não precisa. Difícil seria abranger num simples capítulo de um livro problema tão angustioso e sombrio que se tem agravado ultimamente nas comunidades terrestres, elevando as estatísticas mundiais, que poderá levar o homem a recorrer a um gesto extremo? Eis a pergunta inquietante que a mente humana formula em todos os continentes, em face da incidência de suicídios em milhares e milhares de lares do mundo, em lares humildes, em lares de mediana condição, em palácios suntuosos. E aqui ele nos diz que é a falta de fé, orgulho ferido, esgotamento nervoso, loucura, tédio da vida, moléstias consideradas incuráveis, indução de terceiros, encarnado ou desencarnado. E acreditamos firmemente que a falta de fé responde pela quase totalidade dos suicídios. Então, a Emmanuel diz que, o Martins Peralta, Emmanuel diz que é a falta de fé. Quando nos vemos dentro de uma situação que nos deprime, que nos tira o sono, que nos desequilibra, que nos deixa revoltados, indignados, enfim, a atitude negativa que tomamos é a falta de fé. Porque nós podemos dizer que temos fé, mas essa fé não é lá, aquela que sai de dentro de nós. É uma fé morna, indiferente, não acredita, fala que tem fé, mas é só da boca para fora. E quando nós temos a fé, nós acreditamos que tudo passa. Maria, eu nunca me esqueço do Chico Xavier, que ele tinha um problema de angina e tinha um problema nos olhos. E num dia da vida dele, da experiência dele, porque foi nosso grande missionário, que está desencarnado hoje. E ele está com tanta dor naquele olho dele, tanta dor, que ele pediu para o Emmanuel, né? Levasse para Celina, secretária de Maria, um pedido que tratasse daquele olho, que doía tanto, que estava incomodando tanto ele, e ele trabalhando arduamente em benefício dos seus irmãos, humanidade, fazendo o bem, né? E não estava aquele dia muito bem. E foi levado esse pedido para Emmanuel, né? De Emmanuel para Celina, que era secretária, chegou na Maria. E Maria mandou, através de Celina, dizer para Chico: Chico, tudo passa. E tudo passa. Porque nós temos confiança que esta vida aqui é um momento, no instante passou. Tempo passa, os dias passam, quando nós estamos envolvidos no trabalho, no estudo, buscando conhecimento, nos preparando para aceitar as vicissitudes, né? Tudo passa. O que ela quis dizer com aquilo para Chico? Se agora não dá para ser resolvido, porque precisa dessa necessidade que ele tinha aquela necessidade, por algum motivo, para um reforço, um crescimento dele, quando ele desencarnasse, ia passar. Moléstias graves, que a gente nunca sabe que Deus é tão bom, que às vezes aquela doença grave que parece que nunca passa, que está sempre nos incomodando, de uma hora para outra pode chegar até nós a cura. Mas se não for nesta vida, aquilo que nos fez mal durante uma encarnação vai ficar naquele corpo. Mas nós, espírito, vamos chegar do outro lado bem melhor, mais evoluído, conseguindo mais um degrauzinho na espiritualidade.
ter essa paciência, ter essa resignação, ter essa confiança que Deus está conosco. Ele não abandona nem os seus filhos. Quando tentar passar, rociar no nosso cérebro uma palavra de vontade de querer tirar a vida, naquele momento nós temos que sacudir o nosso campo mental e dizer: não, eu sou feliz, eu sou um ser amado por Deus, Ele torce por mim. A todas as experiências que eu tenho hoje foi com certeza combinado comigo lá na espiritualidade. Que o véu, o esquecimento do passado é o que vai me dar a força e o entendimento para as vicissitudes que nesse momento que eu estou passando. Que quando eu tento ser menos reclamar, menos me revoltar, em pequenas coisas, vamos prestar atenção, não se soluciona as coisas mais rapidamente. Quando nós brigamos com nós, com o mundo, com as pessoas que convivem conosco, revoltados, indignados por qualquer situação, não passa. Passa, né? Aquelas coisinhas mais do dia a dia, do cotidiano. Então é importante nós ter essa vontade de lutar contra as dificuldades que nos pesam nos ombros. O sofrimento, a dor faz parte da nossa caminhada e do nosso aprendizado, né? Faz parte do nosso crescimento. E nós temos que ter convicção desse amor, desse Pai, que a todos ama. Cada um de nós Ele ama. Ele torce que cada um de nós possamos sair um dia desse corpo que foi nos emprestado, para que nós vestimos ele dentro das nossas necessidades. Uns veem umas limitações, outras limitações mais graves, né? Para que nós possamos crescer na vida, nessa experiência, nesse laboratório que é a Terra, essa grande escola. Então, meus irmãos, quando dá na televisão esta chamada, né? Estou colocando porque causamente eu ia falar do assunto e hoje deu essa chamada na Fátima Bernardes sobre 800 suicídios por ano, 800 mil suicídios por ano, só entre jovens e crianças. Então nós temos que estar preparados de olhar e escutar e entender os nossos jovens e as nossas crianças. Como é importante nós apresentar Jesus para a nossa criança. Às vezes por preguiça, por má vontade, por falta de crença mesmo, nós dormimos os domingos, os sábados, a manhã toda. Porque está frio, está chovendo, mas não trazemos nem evangelização. Não apresentamos Jesus para a nossa criança, para o nosso jovem. Para que eles tenham essa sementinha que lá fora, na sua vida cotidiana, nas suas experiências, nas suas desilusões, aquelas fantasias que eles criaram quando eram adolescentes, não venham arrebatá-los de nós, tirá-los eles do nosso convívio. E como é importante nós ter também essa informação, nós como pais, avós, tios, nós possamos orar pelo nosso jovem, pela nossa criança. Quando nós fizemos o evangelho lá, se lembrar dos suicidas. Porque quando um se suicida, meus queridos, toda a família sofre. Vocês veem como é o egoísmo, geralmente, daquele que impensadamente se esquece que se suicidar, a família também fica em sofrimento e desespero, em dor. Então, pela falta de conhecimento, de entendimento, né? E chegam lá do outro lado, acha que terminou tudo, não tem mais nada, e a situação se torna mais difícil.
e mais deprimente. E aqui Emmanuel continua: acreditamos firmemente que a falta de fé responde pela quase totalidade dos suicídios. A fé é alimento espiritual que fortalece a alma, põe-a em condições de suportar os embates da existência, de modo a superá-los convenientemente. A fé é mãe extremosa da prece. Mãe extremosa. E quem ora com fé tem entendimento aclarado e o coração fortalecido. Eis que, segundo Emmanuel, quando a dor nos entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-nos a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável, induzindo-nos ao desânimo e insuflando-nos, o desespero. Todavia, se acendemos no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança liga-nos ao ser, liga o ser ao Deus. Agora há pouco eu estava falando. Analisando as demais causas, observamos em que todas elas tiveram por germe aqui e alures na terra ou em outros mundos, nessa ou em encarnações pretéritas, a ausência da fé. O orgulho ferido é também falta de fé, porque a fé conduz à humildade profunda, e essa é inimiga do orgulho. E o seu melhor, o seu mais poderoso antídoto. Por que a ausência de fé? Evidentemente da fé que reside e brota nos caninhos mais sagrados e mais profundos da alma interna. A ilusão do suicídio é de que, com a extinção do corpo, cessa o problema, as dores, mas a palavra de André Luiz, revestida da melhor essência doutrinária, informa que sai ele do sofrimento para entrar na tortura. Então, esse pequeno instante assim, dessas que nós comentamos, é para nós repensar como estão nossos pensamentos, como estão nossas atitudes, nos autoconhecer, nos auto-perdoar, confiar que os bons espíritos estão junto a nós, nos amparando. Olhar nosso jovem, a nossa criança com um olhar mais aguçado. Socorrer aquele que está por perto, diga uma palavra que nós possamos sentir que seja uma insinuação, que não diz abertamente, mas sutilmente está nos pedindo socorro. E mesmo, meus queridos irmãos, que não tenhamos esse olhar aguçado, não tenhamos esse ouvido de ouvir, qualquer situação na vida, numa dor, numa perda, nós temos as casas espíritas que tem o atendimento fraterno, que ouve, que escuta. O fraterno que nós temos na casa é para acolher cada irmão que está aqui, ou chego na casa, para dar um ouvido, para prestar atenção no que o outro fala. Às vezes não precisamos dizer nada, mas para fazer a cartaça, botar para fora tudo aquilo que está incomodando, que está doendo, que está dificultando. Não precisa se abrir, dizer as suas intimidades, mas só colocar algo que possa nós, atendente, ouvir, colocar e dar força, dar coragem através do Evangelho de Jesus. Porque nossa bússola para o nosso trabalho de atendimento fraterno é o Evangelho de Jesus. E o Evangelho todos nós temos condições de ter acesso. É como Jesus disse, eu não vim destruir a lei. Eu vim dar o prosseguimento. Eu vim apresentar o amor.
ensinar o amor, que devemos nos amar uns aos outros. E Ele trouxe essa grande mensagem do seu Evangelho para nós, nos dar força, para nos dar coragem, nos dar equilíbrio. Que possamos hoje, meus irmãos, sair daqui mais leves, mais tranquilos, consciente desses momentos que Jesus nos oportuniza, que é tão único em nossas vidas, que possamos abrir o Evangelho em nossas casas, em nossa casa, no capítulo 5, e dar uma olhada, porque a gente não fala todo o capítulo, que é o capítulo maior do Evangelho, é o capítulo 5. Vamos dar uma olhada, vamos refletir. E se não entendemos, nós temos os grupos de estudo, como a nossa amiga disse anteriormente, que não paga nada, é só ter à disposição 1 hora por semana, vir aqui estudar, se aclarar, conhecer esse lado espiritual, fazer perguntas, ter embasamento para saber, até entender o porquê das coisas, o sofrimento, as dores, as aflições que todos nós passamos em determinado tempo ou alguma circunstância ou situações. Muita paz para todos nós. Que Jesus nos abençoe e que possamos seguir esse mestre que nos olha com seu olhar meigo e amoroso, de paz e de suavidade. Obrigado pela atenção.